de história. É bem... É interessantíssimo essa questão, Renato, porque é o seguinte, há uma questão muito entre os acadêmicos seguinte, quem é aquele Elohim que criou os céus e a terra? Porque o Gênesis 1, muitos acreditam dentro de um aspecto de uma teoria sacerdotal, que foi criado no período pós-exílico. Ou seja, o que é que está em hebraico lá, Gênesis 1? Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí está lá, Bereshit bara Elohim. Aí quem é este Elohim que criou os céus e a terra? Porque o Elohim é um substantivo comum. Homens são chamados de Elohim, anjos são chamados de Elohim, deuses pagãos são chamados de Elohim. E quem é esse Elohim? Aí os estudiosos, analisando a questão do vocábulo que existe no texto hebraico, perceberam que um texto paralelo a esse da criação de Gênesis 1 é o de Gênesis 2, que é as Toledotes, que fala a partir do capítulo 2. E lá está Adonai Elohim, quer dizer, é o tetagrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, Adonai Elohim criou os céus e a terra. Então, o hebraico de Gênesis 2, por causa do vocabulário mais antigo, descreve-se, obviamente, por causa do vocabulário, por causa de que era o Elohim havia no período pós-sacerdotal, mas o tetagrama é bem mais antigo. Então, não é qualquer Elohim, não é qualquer Elohim, é Adonai Elohim. Então, é interessante saber que a gente consegue identificar, através do vocabulário usado pelo autor que produziu o texto, as épocas. Vou te dar um exemplo. Dá um exemplo aqui para ilustrar para os nossos internautas. Por exemplo, hoje a gente escreve e fala a palavra farmácia com F. Farmácia. Mas se você for estudar o português mais antigo, você vai ver que a palavra farmácia era com PH. PH, tu te lembra? Lembro sim. Então, veja como é interessante, na nossa própria língua portuguesa. Não tem, acho que 100 anos para isso, eu acho. Né? Mas digamos que tenha. Digamos que tenha. Quer dizer, se você encontra hoje alguém escrevendo farmácia com PH, você vai chegar à seguinte conclusão: este cara está usando este termo, mas dentro da perspectiva de 100 anos atrás. Quer dizer, essa é a forma mais antiga de farmácia. A forma mais moderna é com F. Então, isso acontece muito no estudo linguístico do hebraico, a gramática e tal. E a gente consegue identificar. E, por exemplo, o grego... vou te dar um exemplo do grego. O grego ele é muito rico, tá? Existe 3 ou 4 palavras para amor no grego. Caramba! No grego não tem uma única palavra para amor. Por exemplo, se eu disser que você é uma outra pessoa que está dialogando comigo, o outro no português é outro. Só que no grego não. Esse outro pode ser héteros, que é outro diferente de mim, ou pode ser outro no grego allos, um outro semelhante a mim. Nossa! Então nós temos no grego duas, no mínimo, temos muitas palavras do grego para designar, mas no mínimo 2 palavras diferentes para designar o termo outros. Então, quando você estuda a língua grega, você tem aí todo um arcabouço